Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iago Santos aqui do canal Cruzeirense do Interior. E hoje o papo, para falar do Alexandre Matos, esse CEO de futebol que passou por aqui, teve a segunda passagem, a primeira passagem, lá em 2013, 2014, com aqueles dois times, dois elencos muito campeões ali, campeões do Brasileiro 2013 e também 2014, que ele esteve à frente do futebol do Cruzeiro, fez grandes contratações, teve uma grande passagem em 2013, 2014, teve uma mini passagem aí, aquela polêmica passagem que ele só veio aqui e o Ronaldão falou que não ia contar com o Alexandre Matos, que era um profissional muito caro. E ele teve aquela jogadinha, como ele teve acesso aí a alguns documentos do Cruzeiro, dos jogadores, ele viu aquela questão do Vitor Roque ali e acabou levando o Vitor Roque, pagando a multa ali, levando o Vitor Roque praticamente de graça. Naquela época eu critiquei o Alexandre Matos, não gostei da atitude do profissional. E também muita gente ficou muito brava com ele. Ele perdeu, a torcida do Cruzeiro, na sua maioria, ficou bastante pistola aí com o Alexandre Matos naquela do Vitor Roque, Então, bem complicado. Nem aí veio para essa passagem, fez dois pacotes de contratações, uma no meio do ano passado e agora essa aqui no início deste ano, E o motivo desse vídeo é falar um pouco qual foram os principais motivos aí que realmente levaram aí ao Alexandre Matos a sair e quais contratações que foram positivas, qual deram certo, quais jogadores que a gente esperava que ia vir resolver, mas não foi assim, Então a gente vai avaliar aí os dois pacotes, de contratações, tanto do meio do ano passado e do início, e falar quais jogadores deram certo, qual que não, qual foram os motivos, teve muita coisa extra-campo também, que aconteceu aí nessa vinda do Alexandre Matos, que a gente vai discutir aqui também. Antes da gente começar esse papo, curta, compartilha e também inscreva-se aí no canal. Então o Alexandre Matos veio aí, assim que o Pedrinho pegou a SAF, já contratou, ele estava no América, então ele veio para ser esse CEO de futebol, E já chegou querendo mostrar serviço, com a primeira grande contratação midiática, que foi o Cássio, Um dos maiores ídolos da torcida do Corinthians, se não o maior ídolo da torcida do Corinthians, E foi uma contratação que foi comemorada, pela torcida do Cruzeiro, assim, na mídia, Uma contratação muito falada na mídia também. E ele já chegou já mostrando serviço, já fazendo a contratação aí do gigante, que pra mim foi uma contratação acertada, muito acertada. Vamos comentar primeiro, do primeiro pacote aí de contratações, do Alexandre Matos, quem deu certo, quem não deu certo. Na minha opinião, claro. Cássio, primeira grande contratação, pra mim muito acertado, é um grande goleiro, oscilou algumas vezes no ano passado, mas sempre se mostrou que era um cara diferenciado, um goleiro realmente de muita qualidade, No início da temporada não começou muito bem, mas como ele e outras peças também não começaram, mas depois com o Leonardo Jardim, ele voltou a mostrar aquele futebol, que mostrou no Corinthians, E em alguns momentos já tinha mostrado aqui no Cruzeiro também, e hoje está performando muito bem. Cássio, para mim, é um dos melhores goleiros de atividade aí do Brasil, junto com outro também gigante, ídolo do Cruzeiro, o Fábio, que está lá no Fluminense, Para mim são dois goleiros aí que têm idade mais avançada, mas mostram ainda muito futebol. Cássio, grande goleiro, grande contratação do Alexandre Matos, acertar. Teve o Matheus Henrique e também o Wallace, contratações que vieram, para grandes contratações. O Wallace era, naquela janela ali, era para ser a maior contratação aí da janela, a nível nacional. Matheus Henrique começou ali já mostrando, um bom futebol, E nessa temporada vinha sendo, o principal nome. Antes daquela virada de chave, ele era o principal nome, acabou, se machucando aí. Mas para mim, uma grande contratação. Quando voltará no banco, mas com certeza vai voltar brigando por espaço ali como titular, porque é um jogador de muita qualidade, grande acerto, O contrário do Wallace, que todo mundo esperava ser um grande, vinha ali para disputar frente a frente com o Lucas Romero, mas não mostrou futebol para isso, Quando ele entra, há uma perda técnica gigantesca, Ele não consegue mesmo ajudar ofensivamente. Ele tem alguns pontos, Eu já falei aqui em alguns vídeos meus, ele tem pontos defensivos, beleza, mas na criação ali, onde começa ali, aquela qualidade do volante ali para começar as jogadas, ele não dá, o Wallace só toca de lado, e realmente me decepcionou bastante, igual decepcionou a maioria da torcida do Cruzeiro. O Wallace foi uma contratação que chegou, eu acho que foi um acerto ter trago o Wallace, todo mundo era um dos maiores volantes que estavam lá na Europa, e aí, mas quando veio não conseguiu se achar, aqui foi uma grande decepção, Eu acho que foi um acerto do Alexandre Matos trazê-lo, pelo que ele vinha mostrando, mas acabou sendo uma decepção. O Wallace até vem melhorando um pouco aí em alguns jogos, mas minha opinião é que ele deve ter uma chance como zagueiro. Aí em um jogo, às vezes, que não for muito importante, no segundo jogo de uma Copa do Brasil, que a gente tiver como alguns dos zagueiros não puder jogar, que o Leonardo Jardim for rodar o time, porque o Wallace realmente, como volante, não tá entregando, Mostrou muito pouco. Apresentou uma leve melhora, mas mostrou muito pouco até agora. Caio Jorge, Caio Jorge também foi contratação aí no meio do ano passado. Começou não muito bem ali, teve aquele jogo internacional, que ele errou aqueles pênaltis, não estava muito legal, mas depois na Sul-Americana acabou sendo ali o principal nome da Sul-Americana, grande artilheiro da Sul-Americana do Cruzeiro. E agora, nessa temporada, realmente desencantou de vez, com o Leonardo Jardim.
é o principal jogador mesmo ali do ataque do Cruzeiro. Gosto demais do Caio Jorge, né? E o que ele vem mostrando hoje é um dos principais centroavantes aí do Brasileirão e também que estão atuando aí no futebol brasileiro. Então, contratação acertada, na minha opinião. Jonathan Jesus, aí já tem uma polêmica do glorioso Alexandre Matos. Ele achou o Jonathan Jesus ali, né? E viu, né, que a multa do Jonathan Jesus era barato, né? E ele falou, uai, Pedrinho, a multa é barata, por que a gente não compra? E aí o Pedrinho não gostou muito, ele falou, não, eu não quero fazer dessa forma, não é o jeito que eu quero, né, fazer futebol. Então ele pediu para o Alexandre Matos entrar em contato e negociar com o presidente, né, do Ceará. E aí veio o Jonathan Jesus, que não mostrou muito no ano passado, entrou muito pouco, mas nessa temporada vem sendo ali, eu falo, um zagueiro de luxo, gosto demais dele, é um zagueiro de muita habilidade, muito rápido também, né? Lembrando que no último jogo ele tirou uma bola ali, o Estevam vinha na velocidade, ele chegou na frente do Estevam e tirou a bola. Ali naquele momento achei até que era o Fabrício Bruno, né? Mas era o Jonathan Jesus, e o Jonathan Jesus vem fazendo uma excelente temporada, para mim acertadíssima, né? E é um menino muito novo e que é muito promissor mesmo, o Jonathan Jesus, para mim acertadíssima a contratação. Veio também Lautaro, né? Lautaro Dias, que para mim vem mostrando, né, a contratação que menos deu certo, né? Veio ali, iniciou muito bem, fez bons jogos ali no início, depois, mais na frente se machucou, e depois, desde que ele se machucou, quando ele volta, ele não conseguiu mais mostrar nem aquela vontade que ele tinha, né, muito pouco, né, é um jogador que mostra muito pouco futebol para vestir a camisa do Cruzeiro, então não gostei da contratação do Lautaro. E se aparecer, pintar alguma coisa, eu acho que o Lautaro Dias vai embora nessa janela. Outra contratação que veio, que a gente mal viu jogar, foi o Peralta. Veio, passou por aqui, depois esse ano já foi emprestado. A gente mal viu, ele não tinha chance de jogar como titular, a gente viu muito pouco do Peralta, eu acho que ele deveria ter tido mais espaço, mas não teve. É um jogador que muito promissor, tá? Mas não teve muito espaço aqui, logo foi emprestado. Eu acredito que logo será adquirido por outro time e o Cruzeiro a gente não viu, nem nada dele. Ele devia ter ficado mais tempo para ser observado pelo Leonardo Jardim, mas, né, foi emprestado. E eu gostaria de ver mais desse jogador, tá? Mas se tornou um erro do Alexandre Matos aí, a contratação de um cara que veio e não jogou, né? Praticamente não jogou. Então aí com o Peralta fecha, né, as contratações do pacote 2024 e a gente teve aí as contratações de 2025. E já começa aí com a contratação midiática, né, que já vinha sendo falada há muito tempo, né, mas começa aí já no primeiro dia do ano, já com a apresentação sensacional aí do Gabigol, falando dele, uma contratação que traz um combo gigante, né, é um jogador, igual eu falei, muito midiático, é um jogador gigante. Hoje no futebol brasileiro é o principal jogador do futebol brasileiro, né? Como já foi outros jogadores anteriormente, o Fred já foi um jogador assim, né, mais midiático, entre outros jogadores, né? Mas o Gabigol veio, né, e trouxe um combo com ele, venda de camisas, né? Aquela alegria de ter o Gabigol no seu time, né? E no primeiro momento veio e não começou a mostrar muito futebol, não estava parecendo que ia ser um cara assim diferenciado, não mostrou, né, muito futebol ali na era de início, né? Mas o time como um todo não estava jogando. E aí depois o Leonardo Jardim colocou ele no banco, né, junto com o Dudu, né, e o Gabigol se esforçou bastante e hoje é o 12º jogador do time, na minha opinião, tá? É um jogador muito importante, quando entrou ali naqueles 2 jogos da Copa do Brasil, veio como camisa 10, né, veio entrando como camisa 10, vem jogando muito bem, foi o melhor jogador ali contra o Fortaleza, né, fez uma grande partida e vem fazendo grandes partidas, né, sempre quando entra ali, ele tá entrando mais no lugar do Matheus Pereira e é o lugar que ele tá jogando muito bem, né? Ali como centroavante não está tendo uma performance muito boa, mas como camisa 10, o cara que faz a bola chegar até o centroavante, vem jogando muito bem, gosto demais, para mim é o 12º jogador, tem vezes que ele entra como titular, como camisa 10, né, no lugar do Matheus Pereira, ele não compromete, faz um excelente jogo, né? Então, Gabigol, acertadíssimo a contratação dele, até pelo combo midiático que ele traz aí por trás dele também, né? Então, acertado demais. E aí também tivemos, né, a recontratação, né, que já estava contratado no meio do ano e não quis vir. A recontratação do glorioso Dudu. Para mim já era um erro trazer o Dudu no meio do ano, né? E aí depois daquela lá, a torcida do Cruzeiro já ficou implicada com ele. Aí veio, né, nesse ano de 2025, começou ali a temporada, quando o Leonardo Jardim começa dentro do time, né, e depois do jogo ali de São Paulo, já coloca, né, o Gabigol e o Dudu no banco. Aí o Dudu apelou que estava no banco, lembrando que o Dudu é um grande amigo do Alexandre Matos. Aí o Dudu apela que estava no banco e sai, né, para o rival. Ele não saiu para qualquer time, ele saiu para o rival. Trocou a Toca da Raposa com estrutura gigantesca, salários em dia, tudo certinho. É um sonho de qualquer jogador jogar aqui no Cabuloso, né, hoje, né, com a estrutura, né, salários em dia, tudo certinho. E o cara sai daqui e vai pro Galo, né, que tá tendo vários problemas financeiros aí, né, mas o pior é sair do Cruzeiro para ir para o grande rival. Isso realmente colocou, né, um ponto final em qualquer coisa que a gente pensava de Dudu aqui no Cruzeiro, acabou.
né? Eu já não gostava do atleta, não gostei quando foi anunciado lá no meio do ano, aí depois fez aquela cagada aí que piorou mesmo, né? Ainda esse ano ainda faz uma dessa. Sai daqui. Chateado porque estava no banco e vai pro rival. Parabéns. Para mim é a pior contratação feita pelo Alexandre Matos desde quando ele foi anunciado no meio do ano. Então, para mim, um grande erro. O maior erro do Alexandre Matos na temporada e também, se a gente colocar pela passagem, foi a vinda do Dudu. Né? Deu prejuízo pro clube, né? O cara não ficou, né? E ainda foi para o rival. Então, bem complicado. Não gostei. Vai com Deus, Dudu e Alexandre Matos também, mas realmente muito complicado. A gente também teve, né, a contratação do Fagner, né, que foi muito acertado, ele deu jeito naquela lateral ali. O William não estava performando muito bem, até voltou a ser titular no último jogo do Palmeiras, fez uma grande partida, na minha opinião, né, mas o Fagner, né, vem sendo um grande jogador, vem resolvendo, ele defensivamente já tem mais qualidade que o William tem mais qualidades ofensivas do que defensivas, né, mas o Fagner vem fazendo uma grande temporada, e o Cruzeiro agora, né, ele está emprestado pelo Corinthians, né, e o Cruzeiro está tentando aí, né, ficar com o jogador em definitivo, né, então, grande contratação acertada, na minha opinião, pelo Alexandre Matos aí, e que pode, né, realmente ser uma contratação concretizada em breve, né? Ele está emprestado, mas eu acho que o Cruzeiro vê a qualidade dele, e o Fagner tem muita lenha para queimar, mostrou isso aqui, né, nesse início de temporada, então, grande contratação. Eduardo, se mostrou uma contratação, assim, inicialmente, que não era acertada, né, porque ele veio para ser aquela opção ali, opção para Matheus Pereira ali, com camisa 10, mas não sempre que entrava não mostrava futebol para isso, né? Não era aquele cara que a gente viu no Botafogo, né? E foi uma grande decepção. Mas, né, nos últimos jogos vem entrou ali 2 vezes como volante, fez uma grande partida, teve algumas chances ali no ataque também, fez partidas até seguras ali, não comprometeu. Então, assim, o Eduardo vem melhorando. Quem sabe pode ser, nesse momento agora, é uma contratação assim, que a gente não pode dizer que foi acertada ainda, mas vem mostrando melhoras aí, e eu acho que, quem sabe, em breve, até o final dessa temporada, venha mostrar aí que foi uma grande contratação, né, uma contratação acertada pelo Alexandre Matos. Bolassi, Lex Bora, o Bolassi, né, que já caiu nas graças da torcida do Cruzeiro com seus videozinhos, mas não pelos vídeos, né, ele tá entrando sempre no segundo tempo, em alguns jogos vem resolvida a partida. Então o Bolassi, pra mim, além de ser esse figurão aí, né, que ele vem sendo, a gente tem que ter esse tipo de jogador, eu acho que muda ali o ambiente do vestiário, e é um cara muito carismático. Então, assim, o Bolassi é um grande jogador e, assim, apesar da sua idade avançada, eu vejo muita qualidade nele, né? E eu acho que para a opção de elenco, a gente tem que ter esse tipo de jogador. E ele é um jogador diferente do Gabigol, é um jogador diferente do Caio Jorge, né? Ele é um jogador que tem muita qualidade ali na área, é bom de cabeça ali. Inclusive, fez todos os gols que fez pelo Cruzeiro até agora na temporada de cabeça, né? Então, é um jogador que a gente tem que ter no elenco, né? Um jogador que pelas beiradas eu vejo qualidade, joga muito bem por ali também, apesar de não ter a mesma velocidade que já teve outrora. Mas gosto demais do Bolassi, acho que foi acertada a contratação aí do jogador. Christian, no primeiro momento, não mostrou ser uma grande contratação, critiquei bastante, inclusive, tá? A vinda do Christian, porque ali no início da temporada fez jogos muito ruins, nem não estava conseguindo se encaixar mesmo. Mas depois do Leonardo Jardim, veio e mostrou ser taticamente, né, um jogador muito importante nesse Cruzeiro do Leonardo Jardim. É um jogador que chega muito lá na área, participa bastante do jogo, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então é um cara que se tornou importante e se mostrou ser uma grande contratação aí com o tempo. Não chegou mostrando isso, depois do Leonardo Jardim realmente se mostrou muito importante aí. O Christian, uma das grandes contratações do Cruzeiro também na temporada. Fabrício Bruno, né, pra mim um dos melhores zagueiros do Brasil, tá? Em atividade, se não o melhor, tá? Gosto demais, um jogador de muita qualidade. Não mostrou isso naquele início de temporada, né, ali com o Diniz, não estava mostrando isso. Mas depois do Jardim, né, como vários jogadores, ele também venceu o que a gente esperava, né? Que é um jogador que realmente resolve, né? Ali, hoje ele é o principal zagueiro, né? Tem o Vidal, de outro Jesus também, excelentes zagueiros, mas ele é o principal, ele é o xerife ali da zaga mesmo, e veio para resolver e resolveu. Então, grande contratação também do Cruzeiro. Grande contratação aí também do Alexandre Matos, né? Então, assim, pessoal, resumindo, sobre as contratações. O Alexandre Matos, em questão de contratação, ele acertou mais, na minha opinião, do que errou, tá? Inclusive o Wallace ali, todo mundo esperava que ele viria e resolveria, porque era um jogador de muita qualidade, apresentava isso na Europa, mas quando veio pro Cruzeiro, não resolveu. Não tinha como o Alexandre Matos adivinhar isso, né? Lá o Lautaro Dias, às vezes, né, realmente é um jogador muito fraco, né? Foi contratado aí naquele primeiro momento ali, mas na verdade não resolveu muita coisa, né? O Lautaro Dias, jogador tecnicamente muito fraco, apesar que eu sei que ele mostra vontade, vai pra cima, mas é um jogador que tiver uma proposta, ele pode deixar o clube aí no meio do ano, realmente não resolveu, né? Mas o Alexandre Matos, termos de contratação, mais acertou do que errou. Mas eu acredito que os principais problemas aí do Alexandre Matos foram extra-campo, né? Ele teve problemas no vestiário, teve aquela briga com o Dudu, que é amigo dele, né? Teve aquela briga com o Dudu, mas além disso ele perdeu ali. Eu não conseguia fazer uma boa relação, não conseguia ter uma boa relação ali com todos os atletas ali do vestiário, né?
foi até que no final ali, né, ele nem estava mais indo viajar com o clube, né, então você vê que ele perdeu moral ali no vestiário do Cruzeiro, não estava agradando os atletas, né, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas a gente percebe que ele perdeu ali a moral no vestiário também do Cruzeiro, né. Também perdeu a autonomia, né, depois que o Leonardo Jardim chegou, né, ele perdeu totalmente a autonomia ali, como CEO de futebol mesmo, quem cuida totalmente da parte de futebol, contratação e tudo, hoje é o Leonardo Jardim, junto com o Pedrinho, né, o Pedrinho Júnior, então, ele perdeu a autonomia, e para mim é o principal motivo dele estar saindo, né, é a questão de perder ali, não ter uma boa relação ali com os atletas, né, perdeu o vestiário mesmo, e essa questão de ele perder totalmente a autonomia ali como CEO de futebol, né, isso acabou com o Alexandre Matos, e aí surgiu a do Santos e ele decidiu ir embora, né, mas teve muita coisa extra-campo, né, aquela questão de vazamentos que aconteceu ali, olha pra você ver, depois que deu aquela virada de chave daquele jogo contra o São Paulo, né, que o Alexandre Matos parou de acompanhar mais o Cruzeiro ali, das viagens, né, ele ficava mais ali nos jogos ali, quando tinha jogo ali no Mineirão, né, quando o Leonardo Jardim tomou as rédeas ali do futebol do Cruzeiro, algumas coisas pararam de acontecer. Aqueles vazamentos que aconteciam direto, né, na toca, né, vazamento de áudio, era conversa aqui, conversa ali, acabou. Né, e o Leonardo Jardim chegou de tirando maçã podre. Né, o Dudu saiu, e também o Marlon, né, que era outro visto ali como por ter condutas ali negativas no vestiário. Aquela maçã podre mesmo, e o Leonardo Jardim chegou já tirando, né? E aí, com isso tudo, né, com o extracampo, com essa questão do vestiário, com essa perca de autonomia, né, o Alexandre Matos, né, realmente perdeu totalmente a moral, perdeu o cargo de CEO também, né, de futebol, né, que quem ficou totalmente foi o Leonardo Jardim e o Pedrinho Júnior, que ficou cuidando, né, como se fossem os dois os responsáveis do futebol mesmo, e os únicos, né. Então, perdeu a autonomia e decidiu ir embora. A passagem dele, para mim, teve pontos positivos, que foram as contratações, teve mais contratações que deram certo do que não deram certo, na minha opinião, mas ele deixou a desejar essa questão extracampo. E na forma de trabalhar também, que a gente sabe que o Alexandre Matos é um pouco polêmico, né, em algumas atitudes também, né, ali nos bastidores. Mas é isso, pessoal, o motivo desse vídeo era falar um pouco sobre as contratações e também sobre essa questão aí da saída do Alexandre Matos. Vá com Deus, toda sorte do mundo aí para o profissional, né, fez uma passagem, assim, que não vai deixar tantas saudades assim, mas que eu acho que traz pontos positivos para o Cruzeiro, e um dos principais pontos positivos é ter participado também da contratação do Leonardo Jardim. Ele queria, né, o Renato Gaúcho, mas o Renato Gaúcho pediu a pedida muito alta, Pedrinho decidiu procurar aí um técnico estrangeiro, né, e ele, né, junto com o Pedrinho Júnior, né, acabou contratando o Leonardo Jardim, que é a contratação mais acertada do Cruzeiro. E com isso ele perdeu totalmente a autonomia, e tchau, Alexandre Matos, já é passado aí, né, agora... o cargo dele ficou ali com o Pelaipe, né, que parece que vai tomar conta do que o Alexandre Matos estava fazendo, né, mas as contratações, a parte mais importante do futebol do Cruzeiro vai ficar com o Pedrinho e também com o Leonardo Jardim. E é isso, pessoal, muito obrigado a todos que me assistiram, curta, compartilha e também inscreva-se aí no canal. Até mais!